Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Pode se assentar, irmãos. Eu agradeço essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos, poder compartilhar a palavra do Senhor. Queria realmente agradecer a Deus. Espero que Deus possa nos usar e possa fazer com que a palavra dele venha tocar em nossos corações. Amém? É engraçado, irmãos, que esse texto, quando eu escolhi esse texto, o Senhor me deu essa direção, não tinha acontecido esse desastre que tomou conta do Rio de Janeiro agora, a cidade de Petrópolis. Nós vimos aí nessas últimas semanas sobre esse acidente ambiental que aconteceu por lá. E foi com base nisso que eu até fiz algumas comparações, e esse texto ele veio a calhar, né? Ele veio no momento oportuno para que viéssemos a pensar sobre fundamentos, né? A gente tem a nossa caminhada cristã, a gente já tem um tempo na caminhada cristã, e essa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre os fundamentos que fazem a diferença na vida do crente, né? Então, o que nós percebemos ali, por meio das mídias, nós percebemos que algumas pessoas construíram as suas casas numa região extremamente perigosa. E não só ali na região do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, mas isso é como se fosse algo recorrente no Brasil. Nós tivemos, alguns anos atrás, aquele acidente que aconteceu em Santa Catarina, e todos os anos nós ouvimos esses relatos, essas notícias de vidas que foram ceifadas por meio de acidentes, e acidentes esses causados por construções, né? Construções que estavam em regiões de risco, construções que, humanamente falando, a gente até se pergunta como pode, às vezes, um pai de família, uma pessoa, levar a sua família para morar em lugares assim de risco. Quando nós vemos as imagens, eu vi uma imagem bem forte do acidente, a chuva, a água vindo de uma forma violenta, veio tomando e derrubando casas e derrubando tudo que estava pela frente, né? E as casas simplesmente não conseguiram se manter de pé. E nós poderíamos fazer uma comparação, né? E eu fazer uma comparação com esse acidente com esse texto da palavra do Senhor, né? Qual seria então a orientação de Jesus para nós? Nós vimos por meio desse acidente, desses fatos que ocorreram, que essas pessoas elas foram contra a lei, né? A lei do bom senso, e construíram as suas casas em lugares onde não se deveria construir, né? Em lugares arriscados. E qual a orientação de Jesus, então, para nós? Qual seria a orientação de Jesus para uma construção espiritual para a nossa vida fundamentada? Qual que seria o que Jesus teria a nos dizer sobre fundamentos, sobre casas muito bem edificadas? O que Jesus teria para nos dizer nessa noite? Primeiramente,
nós percebemos aqui no texto que Jesus ele vinha numa sequência, ele estava falando, ele está finalizando aqui o seu Sermão do Monte. Né? E Jesus ele veio falando, veio tratando sobre vários assuntos, sobre a postura. Ele vem falando dos bem-aventurados, as pessoas felizes, né? Os sortudos, né? Por fazer parte do reino de Deus, os justiceiros, aqueles que amam a justiça de Deus, né? E vários outros temas que o Senhor Jesus traz. E antes mesmo aqui do verso 24, que foi a partir dele que nós começamos aqui, esses versos, que é o foco da pregação nessa noite, nós percebemos aqui no versos 23, que Jesus ele já traz algo para nós aqui. Olha só, vamos do versos 22, olha o que ele diz aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Interessante que aí no verso 24, Jesus ele começa dizendo sobre as pessoas que escutam a palavra do Senhor. E aí nós percebemos que está aí o começo de algo muito importante para o fundamento da nossa vida cristã. Ouvir o que Jesus, ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir aqui não era um ouvir físico, não é somente isso. Porque quando nós percebemos no decorrer desse fato narrado por Jesus, nós vamos ver que nós tínhamos dois tipos de ouvintes aqui nesse contexto. E Jesus continua, ele fala, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, e aqui que está a chave, e as pratica. Jesus está falando de algo maravilhoso aqui. Ele está falando aquilo que o apóstolo Tiago fala lá em Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versos 22, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas nós devemos ser praticantes. E aqui Jesus, ele já começa a fazer aqui uma observação, porque, segundo Jesus, há uma sabedoria nisso. Há uma sabedoria nisso. Embora o mundo, embora as pessoas entendam que servir a Deus é algo cafona, é algo demodé ou fora de moda, há uma sabedoria da parte de Deus aqui para nós. Praticar, ouvir, praticando a palavra do Senhor, é algo que nos faz pessoas sábias. Quer se tornar uma pessoa sábia, não seja apenas um ouvinte da palavra do Senhor, mas sim alguém que pratica. É interessante que Jesus aqui no verso 23, ele está falando provavelmente de um tipo de pessoa que era apenas um ouvinte físico. Era alguém que não tinha esse relacionamento com Deus. Porque Jesus ele fala que, embora essas pessoas tivessem dons, embora provavelmente essas pessoas, no sentido macro, fizeram alguma coisa pelo reino de Deus, na verdade, Jesus está dizendo aqui no sentido relacional, no sentido de filhos, ele nunca havia conhecido essas pessoas. E aí, quando a gente começa aqui no verso 24, nós vamos ver algo maravilhoso, que não basta fazer essas coisas. E às vezes nós, humanamente, nós nos impressionamos com isso. Nós nos impressionamos, né? Quando vemos alguém dotado de muitos dons e vemos as maravilhas acontecendo, mas Jesus está dizendo aqui que esse não é o foco. O foco não é essas coisas.
O foco é a obediência. O foco é a obediência. Em João, no Evangelho de João, capítulo 10, 27, diz assim: quem ouve as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então, nós vemos aqui uma grande diferença que nós vamos ver nos próximos versos, que há um outro tipo de ouvinte aqui. Nós vimos aqui no verso 24, nós vimos alguém sábio, alguém que construiu a sua casa, ele edificou a sua casa. E essa edificação aqui, nós não estamos falando de coisas físicas, nós estamos falando de coisas espirituais, nós estamos falando da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual precisa estar muito bem fundamentada. E essa fundamentação da nossa vida espiritual, ela não está baseada em achismos, em sofismas, naquilo que o mundo diz. E nós vemos que também o mundo ele exerce de alguma forma esse papel de doutrinador. O mundo também quer doutrinar os nossos corações, a nossa mente. O mundo também quer exercer esse papel. A igreja, a palavra do Senhor, doutrina o nosso coração, traz doutrinas, fontes de vidas, para que a nossa vida espiritual seja muito bem enraizada e aprofundada. Mas não devemos esquecer, o mundo também está aí para lançar os seus fundamentos. Mas os fundamentos do mundo, os fundamentos da cultura, esses fundamentos eles não subsistem. A única forma de nos assemelharmos, de sermos pessoas sábias, seria construir a nossa vida em Cristo Jesus. E quando nós vamos aqui no verso 25, nós vemos que a outra pessoa, nós vemos aqui que os dois ouviram a mesma coisa. Mas a decisão deles foram decisões diferentes. Um construiu a sua casa na rocha. E o outro, aqui diz no verso 25, ele construiu a sua casa sobre areia. Em num lugar onde não havia nenhum tipo de fundamentação. Nós vemos também que em Lucas capítulo 6, Jesus também ali está falando sobre uma parábola semelhante. Lucas está falando aos gregos. E aqui Mateus está falando para judeus. Então, nós vemos aqui duas visões diferentes. Dois públicos diferentes. Para Mateus, um público de Mateus para judeus e um público aqui de Lucas para gregos. Olha o que diz aqui a parábola de Mateus. Olha como ele fala. Aqui no versos 46 em diante, Lucas 6, 46 em diante. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo. Aqui ele dá um detalhe maior. Cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não a pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a rocha. Então aqui ele fala algo um pouco diferente de Mateus. Ele fala que essa pessoa ela cavou fundo, ela se aprofundou. Então, é importante isso para nós. A partir daquilo que ouvimos, nós também nos aprofundarmos, nós nos imergirmos, nós nos deliciarmos, mergulharmos em Jesus, para que a nossa vida ela seja fundamentada. Quando nossa vida ela está fundamentada, nós não estaremos da forma que Paulo fala aos Efésios capítulo 4 e 14, ele fala que existem tipos de pessoas que são levadas por todo vento de doutrina. E quando a sua casa ela está muito bem fundamentada, você não será levado por todo vento de doutrina, por toda a moda do momento. Nós vemos aqui, também aqui no verso 25,
essa pessoa, ela construiu mal. Ela construiu mal. E veio o dia mau. E quando veio o dia mau, evidenciou o fundamento tanto do construtor do verso 24, quanto do construtor do verso 25. O dia mau, ele vem. Nós vemos aqui que Abraão, ele teve o seu momento de tribulação. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 22, verso 1, quando o Senhor chama Abraão para aquela missão humanamente impossível, para ele sacrificar, para ele levar o seu único filho ali para o sacrifício. Nós vemos também outras situações de dias e de momentos difíceis. Vimos ali que Abraão estava muito bem fundamentado. Nós vemos também que José, quando foi ali levado por meio daquela situação que a mulher de Potifar o colocou, também José se viu em momento difícil, mas nós vimos também que aquele jovem também estava muito bem fundamentado. Nós vemos Estevão, quando foi ali levado ao martírio, Estevão também estava muito bem fundamentado. Então nós vamos ver que essas pessoas, esses dois tipos de pessoas, quando vem o dia mau, os fundamentos, eles serão colocados à prova. Nós também somos assim. No dia em que a adversidade ela vem, tudo aquilo que nós ouvimos será colocado em prática. Como será que iremos agir diante das situações adversas? Como será que nós reagiremos? Irmãos, em tempos de calmarias, em tempos de paz, as nossas confissões de fé robustas e animadas, às vezes muito ortodoxas, mas quando somos colocados à prova, às vezes somos levados, às vezes até a não ir pela mente de Deus, a não ir pelos rumos, pelos caminhos que Deus colocou para nós. E sim, tentamos por meio dos nossos estratagemas, por meio da nossa sabedoria, por meio do nosso conhecimento, tentar resolver as questões. Estamos abrindo mão do fundamento. Estamos abrindo mão da sabedoria de Deus. Estamos tentando construir com a nossa própria força, tentamos resolver da nossa própria forma. Muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes somos colocados à prova. O Dr. John MacArthur, ele fala que essa pedra que nós devemos construir, que nós devemos edificar a nossa vida, que esse construtor edificou, essa pedra é a mesma pedra que Pedro faz aquela declaração maravilhosa lá em Mateus capítulo 16, versos 16 a 18, que quando ele fala que Jesus é o Cristo, que ele fala algo maravilhoso, Jesus fala, olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu. E isso é algo maravilhoso, porque então essa pedra não é a nossa sabedoria. Essa pedra é a pedra de esquina. É a pedra que foi colocada e que muitos tropeçaram. E que muitos têm tropeçado até hoje. Quando não reconhece a Jesus como o único e suficiente Salvador, eles estão tropeçando na pedra. E nós somos chamados, convidados por Deus a construir a nossa casa, a nossa família. A nossa família tem que ser edificada sobre a rocha Jesus. O nosso trabalho tem que ser edificado sobre a rocha Jesus. A nossa vida em geral, ela tem que ser edificada sobre a rocha Jesus. Nós não temos autorização de Deus para fazer da nossa forma. Aliás, nós vimos exatamente aqui que há uma outra forma. Mas essa outra forma não é uma forma escolhida por Deus e logo não é uma forma de alguém que é um discípulo do Senhor. Porque como nós vimos aqui
no verso 23, Jesus diz que nunca conheceu pessoas que querem levar uma vida autônoma, pessoas que querem fazer do seu jeito, pessoas que querem construir de outra forma, que não consideram a palavra do Senhor. Assim como pessoas que vão para as regiões de riscos, em regiões como Rio de Janeiro, como Santa Catarina, que teve acidentes. Assim como essas pessoas constroem casas e ficam vulneráveis, assim também são aqueles que tentam construir a sua vida espiritual da sua forma. Também será vulnerável. A sua vida corre perigo. A nossa vida corre perigo quando tentamos edificar a nossa vida da nossa forma. Devemos considerar a palavra do Senhor. Devemos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Então, o que nós percebemos, tanto no verso 25, nós vemos no verso 25 alguém muito sábio. E nós vemos no verso 27 alguém tolo. E é assim que Jesus classifica essas pessoas que constroem a sua vida de qualquer forma. A distinção entre o que guarda a palavra e o que não guarda. Nós vemos aqui o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versos 3 a 6, diz assim: E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, aqui há uma clara distinção. Há uma clara distinção sobre aquele que guarda e aquele que não guarda. A Bíblia está dizendo que aquele que ouve e não guarda, ele é mentiroso. O amor de Deus não está nele. E Jesus, então, nós devemos perceber aqui que Jesus é a pedra que nós devemos fundamentar. Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, há pedras que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. É a pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. 1 Pedro capítulo 2, versos 6 a 8. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus deixa para nós aqui nessa noite, por meio desses versos, a forma que nós devemos guiar a nossa vida. Não é da nossa forma, é da forma de Jesus. Jesus deixou a sua palavra, Jesus deixou os mandamentos, Jesus deixou a lei, os profetas, deixou os apóstolos, que são o fundamento da igreja, para nós olharmos e para nós aprendermos a partir daí, estudarmos e edificarmos a nossa vida a partir desses escritos, a partir daquilo que a palavra tem trazido para nós. Existem muitas vozes dizendo muitas coisas por aí. O mundo também diz muitas coisas. Mas qual a voz que nós devemos ouvir? Qual a doutrina iremos ouvir? A doutrina do mundo, que também tem a sua cosmovisão e tenta impor para nós, ou nós iremos ouvir e fundamentar a nossa vida naquilo que a palavra de Deus tem para nós? Nós vemos que ambos ouvem a palavra de Deus, fisicamente falando, mas somente um, de fato, se empenha em colocar os ensinos de Jesus em prática, e nisso há a distinção entre aqueles que, de fato, são os discípulos de Jesus e aqueles que não são discípulos de Jesus. O que temos feito com o que temos recebido da palavra?
Temos colocado em prática? Temos sido pessoas tolas ou temos sido pessoas sábias? Se não temos praticado, temos que clamar a Deus para que Ele nos ajude a guardar e praticar a sua palavra. Podemos olhar aqui e às vezes as pessoas tentam achar calvinismo em todos os textos, né? Mas onde é que está aqui para ver onde é que está o eleito e não eleito? Aqui Jesus está sendo muito claro para nós. O que há a grande distinção entre aqueles que são os seus discípulos, aqueles que querem ter uma vida sábia, é aqueles que obedecem a tua palavra. É aquele que consegue, que constrói a sua casa a partir do fundamento de Jesus Cristo. Isso é um mandamento para nós. Nós devemos pedir a Deus graça para que em todos os dias os desafios são grandes e a nossa vontade de querer resolver as coisas da nossa forma, ela é muito grande também. Porque parece que nós estamos falando com Deus, clamando com Deus, colocando aquela causa que nós queremos que o Senhor ouça e resolva para nós, e humanamente falando, às vezes passa no nosso coração que está demorando demais. E a gente é levado, é tentado a querer resolver da nossa forma. E a nossa forma, ela provavelmente não será uma forma sábia. E a forma de Deus é a melhor forma. É a forma que irá nos colocar num estreito muito grande, que irá fazer com que nós exerçamos a nossa fé de verdade. Nós vemos aqui que veio a chuva, veio a tempestade para os dois tipos de casa. Olhando para as casas, para as vidas, aparentemente todos estão edificados. Mas nós veremos as edificações fundas, profundas. Nós vimos aqui em Lucas 6 que ele fala que cavou profundo. Nós vamos ver os firmes alicerces, os alicerces muito bem fundamentados. É nos dias maus, é nos dias das tribulações, é nos dias que nós fomos colocados como Abraão. Não sei se Deus vai nos colocar de forma tão extrema, às vezes nas pequenas provas que Ele tem nos colocado, às vezes não estamos sendo tão fiéis, mas graças a Deus que Ele conhece a nós. Ele olha para as nossas fraquezas e para as nossas debilidades, e nós temos o nosso advogado maravilhoso, Jesus Cristo, aquele que conhece as nossas limitações. Mas fica para nós, irmãos, o desafio de, nos momentos ruins, nos momentos adversos, lembrarmos dos ensinos. Lembrarmos dos ensinos. Porque no momento difícil é mais fácil tomar o caminho do impulso e tentarmos várias soluções. Mas Jesus nos chama a edificar casas profundas, ter fé muito bem fundamentada nele, para podermos suportar todas as fases, todos os momentos da nossa vida. Fiquemos com os ensinos da palavra do Senhor. Que o Senhor possa fortalecer a nossa vida, que o Senhor possa olhar para nós com um olhar de misericórdia, porque sabemos das nossas debilidades, sabemos das nossas inconstâncias, mas o desafio para nós fica em obedecer a palavra do Senhor. Clame ao Senhor quando tiver difícil, quando você não conseguir. Clame a Ele com sinceridade. Não interessa o seu dom, não interessa o seu talento. Interessa é um coração contrito e quebrantado, que tem o desejo de obedecer a palavra do Senhor.
mesmo ainda estando nesta carne, sabendo que um dia ela será glorificada, e aí cumpriremos perfeitamente, né? Cumpriremos perfeitamente. Por enquanto, o Senhor não olha para nós com os nossos próprios méritos, mas sim com os méritos de Cristo. Nós conseguimos cumprir hoje, porque Jesus cumpriu por nós. Somente Ele pode cumprir por nós. Ele foi a oferta perfeita. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Eu agradeço essa oportunidade e vamos orar ao Senhor, pedir a Ele graça para que venhamos a reter a palavra dele em nosso coração, para que venhamos a ser obedientes àquilo que Ele tem dito para nós por meio da palavra.